Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito e eu quero falar sobre o aumento de disforia de gênero em crianças nos Estados Unidos e como isso acaba reverberando na cultura ocidental. Só para a gente se situar antes, de forma resumida, a disforia de gênero é definido como uma incongruência entre o gênero expresso, que é o que a pessoa se identifica, e o gênero designado, relativo ao seu sexo biológico, em que há o desejo de pertencer a outro gênero ou a algum gênero alternativo. Eu já fiz um vídeo falando sobre disforia de gênero, então se você não viu, corre lá depois. Lembrando que o termo gênero foi sendo atribuído ao sexo no final dos anos de 1960 e 1970, em que o movimento das feministas usavam o termo gênero para se referir ao sexo social, diferindo do sexo biológico, para separar estereótipos sociais. Acontece que gênero só era usado na gramática ou para definir coisas. Outros grupos se apropriaram do termo posteriormente, mudando seu significado. E já pegando um gancho aqui, cada vez mais a psicologia e a psiquiatria vêm se afastando do conceito de saúde mental e focando mais no sofrimento emocional. A Associação Americana de Psiquiatria, por exemplo, explica que a edição do DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, consta a disforia de gênero não como a discrepância entre o pensamento do indivíduo e a sua realidade física ou biológica, que antes era tido como transtorno. Porém, se dá mais ênfase agora ao sofrimento emocional que acarreta prejuízo no funcionamento social. Perceba uma breve e sutil mudança nos manuais de saúde mental, em que se modifica alguns termos para se adequar à nova agenda. E ao modificar a linguagem, muda-se o pensamento e assim o comportamento. Será que nós estamos vivendo isso hoje? Mas vamos lá, eu quero abrir um site para a gente debater esse tema. É um site do guiame.com, porém tem a mesma informação em outros portais e diz o seguinte: aumenta em 70% o número de crianças americanas com diagnóstico de disforia de gênero. E continua aqui os dados, falando que só em 2021 mais de 120 mil crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos foram encaminhados para tratamentos hormonais. Então vê um crescimento aí exponencial do número de crianças se submetendo a esse tipo de tratamento. Nós vamos debater o porquê deste fenômeno. E já começa questionando se essas crianças estão de fato sofrendo de disforia de gênero ou se existe uma ideologia por trás dos diagnósticos, tá? Como consta aqui, manipulando esses números a fim de fortalecer o movimento, por exemplo, o LGBTQIA+. E é óbvio que devido ao número expressivo de casos, propaganda e a facilidade no tratamento dessas clínicas afirmativas de gênero para mudança de sexo em crianças, houve um salto enorme de novas clínicas especializadas no tema nos Estados Unidos. E cada vez mais os pais preocupados com a condição de saúde de seus filhos estão encaminhando essas crianças para esses consultórios. Porém, os próprios institutos e órgãos de saúde dos Estados Unidos, segundo a matéria, não sabem os efeitos colaterais desses medicamentos a longo prazo. E voltando aqui ao site, tem uma informação importante que diz o seguinte sobre os falsos positivos. Diz o seguinte, que a psicóloga trans Erika Anderson, que trabalhou numa clínica de gênero da Universidade da Califórnia, alega estar havendo falsos positivos e que jovens com outros problemas estão sendo encaminhados para essas clínicas
com pouco critério e sem cautela para se submeterem a esses tratamentos irreversíveis. E faz um alerta sobre a banalização no uso do termo como não binário e transgênero, causando aumento de casos e até confusão na mente de muitas crianças. No Brasil, por exemplo, o órgão que é responsável por esse tipo de serviço é o Conselho Federal de Medicina, que ainda mantém cautela quanto à intervenção e que somente maiores de 18 anos podem realizar cirurgia de redesignação de sexo, segundo prevê uma resolução de 2019. E quanto à hormonioterapia sexual, é autorizada a partir dos 16 anos, mediante diagnóstico psiquiátrico e autorização dos pais ou responsáveis. Agora eu quero mostrar para vocês um estudo interessante que faz parte da literatura médica sobre disforia de gênero e suas bases científicas, referente nos atuais protocolos para o tratamento dessa condição, isso nos Estados Unidos, e diz o seguinte: a ideologia de gênero, estudo do American College of Pediatricians, que seria a escola americana de pediatria, publicada pela Gazeta do Povo. A matéria descreve os perigos de medicamentos e bloqueadores da puberdade e seus efeitos colaterais a longo prazo, que ainda são inconclusivos, e que a ausência da puberdade natural pode acarretar em prejuízo no desenvolvimento biológico e psicológico das crianças, além das altas taxas de suicídio, depressão e outros transtornos associados. E ele explica que a ausência da puberdade natural é quando há intervenção com medicamentos para frear o processo de desenvolvimento dessa fase no sujeito com disforia de gênero, no caso da puberdade, em que não há aceitação, em muitos casos, do próprio corpo. Isso ocorre por incongruência entre a autopercepção da pessoa, do sujeito, em relação ao seu sexo biológico, não identificação, aceitação do fenótipo, que seria o corpo, tá? A aparência. Especialistas na matéria defendem a necessidade de analisar todos os aspectos possíveis na vida da pessoa e não somente o exato momento da angústia, tentando estancar de forma imediata sem pensar nas consequências a médio e longo prazo. Mas se essas medidas são tão prejudiciais assim para as crianças e adolescentes, por que ainda não foram proibidas? O tema ainda é muito delicado e discutido, mas muitos se questionam se não há segmentos na sociedade que se beneficiam desse tema, como o aumento sistemático da propaganda sobre o tema, na arte, no entretenimento, lucro exorbitante na indústria farmacêutica, que vendem esses remédios, em clínicas de gênero, movimentos sociais sendo financiados e etc. Inclusive, a própria ONU tem erguido essa bandeira identitária em um de seus 17 objetivos que fala sobre igualdade de gênero. Então eu quero mostrar aqui para vocês que a própria ONU já tem esta informação aqui no número 5, igualdade de gênero. Então é uma das bandeiras para esse movimento social identitário. E quanto aos profissionais de saúde nos Estados Unidos que não coadunam com esse pensamento, esse viés sociológico mais progressista, estão sofrendo retaliações em suas carreiras. E no próprio site diz aqui que entre 80% a 95% das crianças e dos adolescentes com disforia de gênero aceitam seu sexo biológico até o final da adolescência. Baseando-se nisso, talvez seja mais sensato o acompanhamento multidisciplinar
com o sujeito, isto é, a criança, até o final da adolescência, devido ao equilíbrio hormonal, além da maturação cerebral, pós-puberdade e início da fase adulta, em que as chances de adequação sexual são maiores, segundo a pesquisa, sem que haja a intervenção de tratamentos invasivos em primeira instância. E continuando, a Associação Americana de Psiquiatria também traz uma ótima explicação para corroborar com o tema, ao dizer que na biologia humana os pares de cromossomos sexuais XY e XX, masculino e feminino respectivamente, que são os únicos marcadores genéticos do sexo. O que significa que não existe a possibilidade de concepção de uma terceira via, já que o sexo é estritamente binário, tirando raras desordens no desenvolvimento sexual que não constituem, obviamente, um terceiro sexo ou gênero alternativo, como gosta aí de falar as pessoas que defendem esse tema. E que o sexo da criança é evidente em seu nascimento, sendo uma condição inata e indissociável na espécie humana. E em suma, nenhum ser humano nasce com um gênero, e sim com um sexo biológico, ao qual tende a se manifestar naturalmente a sua sexualidade. Aqui explica até o conceito na questão de reprodução e perpetuação da espécie, dualidade e fecundação. É claro que a sexualidade não se restringe apenas à heteronormatividade. O comportamento sexual humano possui outros arranjos além, mas o site traz informações quanto à natureza do sexo e da genética humana como sendo binária, nos cromossomos que eu já citei, XX e XY. O estudo define o gênero como uma consciência de si, uma autopercepção, sendo um conceito meramente sociológico e psicológico e não com raízes na biologia. Só um parêntese aqui. É importante separar e saber interpretar esses conceitos. Quando se diz que tem viés na psicologia, ele trata como comportamento, algo mais abstrato, sociológico, etc. E não como um fator biológico, algo mais imutável, como a própria genética. Apenas fazendo essa distinção que muita gente confunde e mistura tudo. A matéria ainda diz que nenhum indivíduo nasce com uma consciência de si como sendo homem ou mulher, apesar de sua biologia definida. Mas a consciência é desenvolvida com o tempo, principalmente através de seus pares, e como principais referências nós temos o pai e a mãe, e depois a sociedade em geral. E quanto ao processo no desenvolvimento, pode em algum momento ser prejudicado por percepções subjetivas da criança quanto à sua identidade. Daí a matéria relaciona isso com experiências negativas ou adversas na vida, que podem ser várias, a serem consideradas e investigadas no tratamento. Inclusive existe até uma teoria que diz que o cérebro em algum momento pode se desenvolver separado, diferente do corpo, tentando justificar a disforia de gênero. Porém, essa teoria social nunca foi comprovada cientificamente e não tem nenhum embasamento, já que não se tem marcadores genéticos a parte do que já conhecemos na medicina, isto é, na genética. Mas qual foi a conclusão desse estudo? Segundo uma análise extensa de dados, o relatório conclui a falta de evidências científicas sólidas para recomendar tratamentos invasivos para a disforia de gênero, alegando que os efeitos são desconhecidos e, em muitos casos, prejudiciais. Depois de todo esse estudo que eu citei, resumindo,
Infelizmente, ainda existem países que estão se virando contra a medicina e dando mais vazão, aceitando mais essa agenda ideológica, tá? Não tem um outro nome para classificar isso. Vocês estão vendo aí, é o site da Revista Oeste e diz o seguinte: Canadá vai criminalizar repressão da identidade de gênero. E descendo aqui diz o seguinte: Brendan O'Neill escreve sobre a nova onda de repressão estatal canadense contra sua população. De acordo com o colunista, a legislação do país pretende criminalizar a repressão da identidade de gênero de uma pessoa não cisgênero. Continua falando que mães e pais no Canadá que têm filhos confusos em relação ao próprio gênero precisam tomar cuidado com o que dizem de agora em diante, porque é uma infração em potencial desencorajar seu filho ou sua filha a seguir o caminho da transgeneridade. Vamos lá, eu vejo simplesmente como uma ordem ditatorial querer cercear o direito dos pais quanto à educação dos filhos. É como se o governo agora tivesse a posse sobre a educação dos seus filhos no Canadá, com risco de prisão para quem descumprir essa medida tirânica. E se você acha que é apenas referente aos pais, não é somente sobre os pais. Eu quero só finalizar mostrando o seguinte aqui, nessa parte. Observem. Essa nova lei significa que o Código Penal do Canadá proibiu a terapia de conversão. Terapia de conversão agora significa qualquer prática, tratamento ou serviço criados para interferir de alguma maneira na sexualidade, na identidade de gênero ou na expressão de gênero de uma pessoa. Então, a prática de tentar mudar a identidade de gênero para cis, hétero, agora conta como terapia de conversão no Canadá e pode resultar em uma punição severa. Não sei se vocês perceberam aqui, mas o que diz na matéria é que o pai ou a mãe não tem mais o direito de conversar sobre esse tema com os filhos a respeito de sua sexualidade. Mesmo porque nós já vimos que pode ter outras interferências que corroboram para o pensamento da criança se achar de um outro gênero, de um outro sexo. Mas vai constar, segundo a lei, como um crime. Estamos vivendo a ditadura do pensamento, da fala e do comportamento através de alguns governos. Então, para você, pai e mãe, atenção aí naquilo que os teus filhos estão vendo na escola, na mídia, na televisão, no entretenimento, porque isso pode ser algo que vai afetar ou pode já estar afetando a percepção dos seus filhos, das crianças. E para finalizar, inclusive no próprio Canadá, eles já falam aqui, Canadá pode adotar o sexo neutro, X, em documentos de identidade. E é claro, isso aí é descaracterização total do sexo masculino e feminino. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse tema, então comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo. E não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!